Olá, pessoal. Meu nome é Vitória Sanchotene. Vou apresentar para vocês uma parte da tese que foi apresentada no dia 28 de agosto de 2023, que teve o título Atuação de Mulheres Treinadoras no Esporte Paralímpico do Brasil. Essa tese foi orientada pela professora doutora Janice Zarpelon Mazo, do Programa de Pós-Graduação em Ciências do Movimento Humano da URGS. Na nossa pesquisa, nós tivemos o objetivo geral, então, de compreender as posições ocupadas pelas mulheres treinadoras na disposição esportiva paralímpica no Brasil. Então, quando a gente está falando, desse movimento paralímpico, a gente está falando das treinadoras de atletas com deficiência, e aí são deficiências física, intelectual, visual ou mista, que competem individualmente ou em equipe em campeonatos internacionais, como, por exemplo, os Jogos Pan-Americanos, os Campeonatos Mundiais e os Jogos Paralímpicos. Na nossa introdução e nos nossos estudos, nós vimos que, então, o Brasil é uma potência paraolímpica e que, quando a gente está falando sobre isso, a gente está falando sobre o esporte para as pessoas com deficiência a nível de alto rendimento. E que as treinadoras, elas são personagens importantíssimos nesse cenário, apesar de ainda ter baixa representatividade, ou seja, de ter poucas mulheres à frente de seleção brasileira. Então, nós criamos espaço de visibilidade e de enunciação para essas mulheres na nossa tese. Além das entrevistas coletadas, nós também pedimos para elas nos enviarem imagens dos acervos pessoais delas, que é o que eu vou mostrar para vocês agora. Então, compartilho com vocês partes dos nossos resultados da pesquisa. Então, vocês podem perceber, as treinadoras, elas viajam junto com as suas atletas, com seus atletas. Então, tem imagens da delegação brasileira nos campeonatos, certo? A gente pode ver também como que ficam as organizações sobre as cadeiras de roda, por exemplo. A gente, às vezes, nem imagina, como que são as cadeiras de rodas para as viagens, para os campeonatos, as organizações das equipes que são esportes em cadeiras de rodas. Ali também a gente tem uma imagem de uma treinadora colocando o seu atleta para fazer a prova, então auxiliando o seu atleta com deficiência para a prática. Então a gente tem diferentes funções também da treinadora na atuação profissional, como, por exemplo, naquela imagem ali que a treinadora está acompanhando a sua atleta cega competindo numa prova de atletismo e ela está sendo a guia, a atleta guia da sua atleta que está correndo com vendas, na prova de atletismo. Ali também a gente vê outras imagens do acervo pessoal das treinadoras, então a gente consegue acompanhar como que são esses momentos de viagem, como que são esses momentos em equipe. As imagens, elas nos mostram diferentes perspectivas, Como que a equipe anda coletivamente nos seus espaços, como que é a treinadora estando junto nos momentos de conquista, mas também nos momentos de apoio, de suporte. Então, a gente vê homenagens para as treinadoras, a gente vê treinadoras participando de campanhas para os seus atletas irem para competições. E também a gente tem imagens de uma treinadora que tem deficiência física e também é treinadora de seleção, que nos concedeu essas imagens para a gente compor na nossa pesquisa. Então, se vocês têm interesse em saber mais sobre a atuação das treinadoras de seleção brasileira, de atletas com deficiência a nível de alto rendimento, vocês podem procurar a nossa tese na íntegra no programa de pós-graduação e no Lume da URGS, certo? Convido vocês a procurarem também as nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no YouTube, do Observatório do Esporte Paralímpico, dos Esportes Surdos e do Centro de Memória do Esporte. Muito obrigada!